Fala pessoal, graças e paz, bom dia, bem-vindos a mais um Revolucional. Já vai deixando o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo. E eu peço que você abra a sua Bíblia hoje em Provérbios número 22, versículo 3. Provérbios capítulo 22, versículo 3. Inclusive quem está no chat, coloca para mim por gentileza essa referência para que quem for chegando saiba qual texto que nós estamos tratando. Provérbios 22, versículo 3, e eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Repetindo, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. É muito interessante que em entrevista de emprego tem duas perguntas muito comuns. Qual é a sua maior qualidade e qual é o seu maior defeito? E é interessante como normalmente essas duas respostas, que são diametralmente opostas, né? Maior qualidade e maior defeito, elas são respondidas, essas duas perguntas são respondidas com a mesma característica. Só muda o nome, mas a característica de personalidade é basicamente a mesma. Muitas pessoas respondem: a minha maior qualidade é a persistência. Eu não desisto fácil, eu insisto. E o meu maior defeito é a teimosia. E se você parar para observar bem, a perseverança, a persistência e a teimosia, elas são basicamente a mesma característica, elas possuem a mesma essência. De modo bem raso, nós separamos persistência de teimosia em relação ao resultado alcançado. Quando o resultado é bem alcançado, quando uma coisa boa acontece, a gente aplaude e fala: olha, fulano foi perseverante, fulano foi persistente. E quando dá errado, a gente olha e diz: fulano foi teimoso. Mas uma diferença muito sutil, mas que traz essa distância entre persistência e teimosia, é que o teimoso ele tem um quê de cabeça dura. O teimoso ele tem um quê daquilo que está registrado aqui em Provérbios 22, 3. Ele ignora os sinais que a vida dá. Então, o persistente, ele mantém o alvo no propósito, ele mantém o foco no propósito, mas ele está aberto a uma mudança de opinião. Ele está aberto a uma mudança de estratégia. Uma frase que eu aprendi certa vez que me marcou muito, diz o seguinte: case com os seus propósitos, mas namore com as suas estratégias. Case com os seus propósitos, mas namore com as suas estratégias. O que é que isso quer dizer? Casamento é uma aliança eterna. Então, quando você casa com o seu propósito, você vai com ele até o final. Você tem um propósito, você busca alcançá-lo, não importa o que aconteça. Mas o namorar as estratégias diz respeito ao seguinte: se você está num namoro e esse namoro começa a dar errado, você tem a oportunidade de repensar suas decisões. Antes do casamento é uma coisa, depois do casamento é outra. Então, o namorar estratégias significa o seguinte: pode ser que essa estratégia não esteja dando certo. Então, você mantém o propósito, mas muda a estratégia. Isso te faz persistente, você permanece focado no alvo, você permanece buscando o objetivo, mas você está aberto e alerta aos sinais que a vida dá. Isso é exatamente o que diz Provérbios 22, versículo 3. Para quem chegou agora, eu vou repetir: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Nós precisamos estar alertas aos sinais que a vida dá, porque no final das contas, esses sinais são sinais que o próprio Deus nos dá. Então, aquele que ignora as instruções, aquele que ignora os sinais vermelhos da vida, ele tende a quebrar a cara em diversas áreas, em diversas situações que você imaginar. Por quê? Porque ele é teimoso. Ele não apenas é persistente num propósito, mas ele casou com estratégia. Às vezes a estratégia já mudou, já não é mais válida, mas ele insiste naquilo. É interessante que certa vez
eu encontrei uma pessoa que estava murmurando, assim, né, chateada, resmungando, falando assim: hoje em dia os cristãos não saem mais nas ruas para evangelizar com folhetos como antigamente. E eu fiquei refletindo naquilo. Eu lembro que ainda na infância, um pouco assim no início da adolescência, ainda era comum as pessoas evangelizarem com folhetos. Eu já cheguei a evangelizar com folheto, gente, no meio de festa grande, assim, coisa, e Deus operando, pessoas sendo salvas, chorando, se quebrantando, coisa muito forte. E ali o entregar o folheto era uma porta de entrada, era uma abertura para você ter uma conversa com a pessoa, e muitas ignoravam a palavra de Deus, outras ouviam, mas não esboçavam nenhuma reação, mas algumas eram tocadas ali na hora e queriam entregar a vida para Jesus na hora. Hoje o mundo mudou demais. A nível de comunicação, é claro que o tete-a-tete, né, o presencial, ele é o mais forte que se possa ter. Mas o digital, ele traz um alcance que a gente não consegue estimar. Quantas pessoas nunca me viram presencialmente, mas são tocadas com uma transmissão simples como essa aqui? Quantas pessoas talvez nunca te viram pessoalmente, não tenham tempo pessoal com você, mas olha na tua rede social, no teu status do WhatsApp, no teu stories do Instagram, uma mensagem que você coloca e aquilo toca o coração delas. Hoje em dia é muito mais difícil, não é impossível, mas é muito mais difícil você parar alguém na rua para entregar um folheto e parar aquela pessoa para conversar. Ainda mais em cidade grande. A pessoa está andando na rua, normalmente ela está se deslocando para um lugar, ela está parada, ela não está ali de bobeira, sabe? Então até a abertura dela para uma conversa, principalmente com um estranho, nesse mundo perigoso, essa abertura é muito pequena. No digital, ela consegue absorver melhor os conteúdos. Ou seja, o propósito, neste exemplo, sempre foi comunicar o amor de Jesus, falar do Evangelho. Mas a estratégia mudou, porque os tempos mudaram, então a estratégia do passado passou a ser menos eficaz. Existem outras estratégias mais eficazes que têm dado mais resultados. Percebe a diferença? O persistente, ele casa com o propósito, mas ele está aberto a uma mudança de estratégia. O teimoso, ele casa com o propósito, mas ele casa também com a estratégia e ele fica desatento às mudanças que existem na vida e aos alertas e sinais que Deus dá. Eu te convido a você trocar a teimosia por persistência. E se você foi tocado por Deus, provavelmente você está meditando em alguma situação da sua vida agora, no seu coração, e na sua mente pode ter um misto de reconhecimento que você tem sido teimoso, teimosa, como também uma tentativa de argumentação, dizendo: eu só sei fazer desse jeito, eu só sou assim, eu aprendi assim, da minha forma, a unção de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, você sempre é assim, Gabriela. E na verdade, o que é que você precisa fazer? Buscar ajuda. Nós nunca saberemos de tudo, mas quando temos boas conexões, a possibilidade de nós aprendermos novas ferramentas, termos uma nova perspectiva, ela é muito maior. E o buscar ajuda está intimamente conectado à humildade. O humilde, ele busca ajuda. O orgulhoso, ele não aceita ser ajudado, ele não aceita buscar uma segunda opinião, porque segundo ele está correto e todo mundo está errado, sabe? Então eu te convido, se você tem caminhado em teimosia em alguma área, e tem batido, dado murro em ponta de faca, tem feito o seu melhor, mas a coisa não tem acontecido, busque ajuda. Talvez seja no teu casamento, no teu trabalho, na tua vida acadêmica, na tua vida financeira, na tua vida espiritual, em qualquer cenário da sua vida, você pode buscar ajuda e pode ter certeza que muitas vezes Deus, ele nos abençoa, nos dando uma resposta direta. Ele nos visita em sonho, ele fala conosco através de uma canção, ele nos dá uma habilidade, mas outras tantas vezes Deus nos abençoa, nos permitindo conectarmos-nos com pessoas que têm ferramentas que nós não possuímos. Deus te deu habilidades que você carrega, mas existem outras habilidades que você não tem. Como que você faz para acessar essas habilidades? Você precisa se conectar com pessoas que têm essas habilidades, entende? É literalmente
pedir ajuda, reconhecer que aquilo que você tem feito não está funcionando e buscar uma mudança de estratégia para finalmente alcançar o propósito. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado e eu desejo que ela não fique apenas nesses minutos breves de transmissão, mas que isso reverbere no seu coração, reverbere na sua vida e possa ser um norte para a tua existência, para que você alcance os propósitos que Deus tem colocado diante de ti. Vamos orar juntos? Pai de amor, eu te agradeço por cada um dos que estão aqui, os que estão assistindo nesse momento, os que vão assistir gravado. Eu te peço, Senhor Deus, que a tua luz possa guiar o nosso coração, possa nos direcionar. Nos ajuda, Deus, a identificarmos e a reconhecermos o que precisa ser transformado em nós. E eu te peço, Senhor, especialmente nesse momento, nos traz conexões divinas, conexões do céu, e nos ajuda a reconhecer que esses suportes, essas pessoas, essas situações estão vindo do céu para nos ajudar. E também nos faz, Senhor, suporte e auxílio para os que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Você que chegou na metade, sempre fica salva a nossa transmissão. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Deus abençoe demais o seu dia, a sua semana. Gente, shalom no coração, até a próxima. Tchau, tchau.